Você é cheio de quê? Olá, pessoal. Bom dia. Vamos à nossa oração da manhã. Lucas capítulo 8, a partir do versículo 27, diz assim: Quando Jesus pisou em terra, foi ao encontro dele um endemoniado daquela cidade. Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas, nem vivia em casa alguma, mas nos sepulcros. Quando viu Jesus, gritou, prostrou-se aos seus pés e disse em alta voz: Que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Então, Jesus e os discípulos atravessaram aquela tempestade e quando eles chegaram em terra firme, chegaram em Gadara. Aí a Bíblia vai dizer que veio ao encontro de Jesus aquele homem. E esse homem, o gadareno, ele estava possesso, estava cheio de espíritos malignos. Jesus não precisou falar nada para aquele homem vir ao encontro de Jesus. E aqui a gente vê duas coisas. A gente vê Jesus, que a Bíblia fala em Lucas capítulo 4, que Jesus era cheio do Espírito Santo. Em Atos também fala que Jesus era cheio do Espírito Santo. E a Bíblia mostra aqui que esse homem, o gadareno, era cheio de espíritos malignos. Então, por isso que a mensagem de hoje é: você é cheio de quê? Jesus cheio do Espírito Santo e aquele homem cheio de espíritos malignos. Primeira coisa, vamos entender aqui os espíritos que existem. São basicamente 4 tipos de espíritos. Primeiro é o Espírito de Deus, porque a Bíblia fala em João capítulo 4, Jesus falando para a mulher samaritana, dizendo que Deus é Espírito. E também o segundo tipo de espírito é o Espírito do homem, como está escrito em uma das cartas aos Tessalonicenses, dizendo que nós somos espírito, alma e corpo. E 1 Coríntios também fala que ninguém sabe das coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está. Então, em nós há um espírito, o espírito do homem, o espírito humano, o nosso fôlego de vida. Terceiro tipo de espírito são os anjos, onde a Bíblia fala em Hebreus que os anjos são espíritos ministradores. E aí, o quarto tipo de espírito são os espíritos malignos, em que a gente vê pela palavra do Senhor que esses espíritos malignos, os demônios, são os anjos caídos, os anjos que se rebelaram contra Deus e não guardaram o seu estado original de pureza e santidade, mas se rebelaram contra Deus. Então, o Espírito de Deus, o Espírito do homem, anjos e os demônios, espíritos malignos. E a gente vê aqui, então, que o gadareno era cheio de espíritos malignos. E a gente vê que Jesus era cheio do Espírito Santo. E a pergunta que fica para nós é: de que você é cheio? Você é cheio de quê? Como a gente pode saber se a gente detectar se a gente é cheio de espíritos malignos ou se nós somos cheios do Espírito Santo? Por incrível que pareça, é possível uma pessoa se enganar achando que é cheia do Espírito Santo e na realidade não é. A gente vê que no Novo Testamento, em Atos, haviam ali os filhos de um sacerdote chamado Seva, que eles foram expulsar os espíritos malignos de um homem que estava possesso. E eles disseram: Esconjuro-vos em nome de Jesus a quem Paulo prega. E aí aqueles espíritos malignos disseram para aqueles jovens assim, ó: Sabemos quem é Jesus e sabemos quem é Paulo, mas vocês, quem são? E aí aqueles jovens levaram uma tunda, como a gente fala, apanharam daquele homem que estava possesso de espíritos malignos. Nisso aqui a gente vê que o mal, os demônios, eles sabem quem é cheio do espírito e quem não é. Eles sabem quem é falso e quem é de verdade. Então, como a gente pode detectar para a gente não se enganar? Gálatas capítulo 5, versículo 19 fala das obras da carne. Os espíritos malignos, eles não nos dão uma vontade do zero, mas eles podem jogar gasolina nas nossas vontades primitivas para que a gente se entregue às obras da carne. Uma pessoa que vive na prática de obras da carne é uma pessoa que está vulnerável ou uma pessoa que está possessa de espíritos malignos. Vamos ver então aqui. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem ou sensualidade, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes. A pessoa não pode ver alguém sendo honrado e ela sente ciúmes, ira, a pessoa está sempre irada, egoísmo, dissensões, facções, pessoas que colocam sempre uma contra a outra, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Uma pessoa que não é cheia do Espírito Santo, ela pratica essas coisas aqui.
coloca uma pessoa contra outra, é cheia de ciúmes, de inveja, enfim, vive em imoralidades sexuais, enfim, pratica essas coisas aqui. E uma pessoa cheia do Espírito Santo. Aí Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, que é desejar o bem, bondade, que é fazer o bem, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, aqui é o fruto do Espírito. Quem é cheio do Espírito Santo tem o fruto do Espírito com essas qualidades. Então, você é cheio de quê? E sabe, seja sincero consigo mesmo. Seja sincero consigo mesmo. Porque o rei Saul, uma vez, quando Davi passou a ser honrado e mulheres cantavam músicas que engrandeciam Davi, a gente vê que o rei Saul, ele sentiu inveja, ele sentiu ciúmes de Davi, e aquilo era tão grande, mas tão grande, que ele ficou possesso por um espírito maligno que vinha da parte de Deus. E a gente vê que Davi tocava harpas e então Saul se achava melhor. Então, quando a gente cultiva sentimentos ruins, quando a gente se entrega às obras da carne, nós estamos abrindo a porta para que espíritos malignos entrem na nossa vida. Então não faça isso, mas se arrependa dos seus pecados, das suas más obras e confesse Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E assim você vai ser cheio do Espírito Santo. Cresça no conhecimento de Deus, pratique a palavra de Deus, então você vai ser cheio do Espírito Santo e o fruto do Espírito Santo vai aparecer na tua vida. Vamos orar ao Senhor? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo. Pai amado, não deixa a gente se enganar, Pai. Aqui nós temos duas opções, Pai. Nós vimos ali Jesus, que era cheio do Espírito Santo, e nós vemos ali o Gadareno, que era cheio de espíritos malignos. Sabemos que uma pessoa pode ser vazia, pode não ter nenhum nem outro, Pai. Pode ser uma casa vazia. Jesus ensinou sobre isso. Mas, Pai, eu oro a Ti, Pai, porque mesmo aqueles que são casa vazia estão vulneráveis para a ação de espíritos malignos. Então eu oro a Ti, Pai, nos enche com Teu Espírito Santo. Ah, Senhor, inclina o nosso coração mais para Ti, quebranta os nossos corações, que a gente possa nos voltar mais para Ti de forma fiel, zelosa, que a gente não venha se enganar, mas que a gente tenha prazer de estar em Tua casa e aprender mais do Senhor, mais da Tua palavra, que a gente possa se encher do Espírito Santo, Pai, através da Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, nos livra de todo mal, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que pessoas que estão ouvindo essa mensagem, que estão ouvindo essa oração, Pai, que pessoas sejam libertas agora na autoridade que há no nome de Jesus, Pai. Que nenhum espírito maligno, Senhor, venha atuar na vida dessas pessoas, Pai, mas que elas sejam libertas, Pai, e que apenas o Espírito Santo do Senhor possa, Senhor, ter a liberdade de agir na vida dessas pessoas, que elas possam adorar a Ti, Deus único e verdadeiro, pois o Senhor habita entre os louvores e o Senhor disse, Pai amado, que se nós guardarmos a Tua palavra dentro de nós, o Filho que é Jesus disse que o Pai e Ele fariam morada em nós, e o Espírito Santo também nos enche quando a Tua palavra está dentro de nós e nós praticamos ela. Então, se conosco, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Se você foi edificado através dessa mensagem, peço que você compartilhe com alguém essa mensagem que está precisando ouvir uma palavra de Deus, está precisando de libertação, está precisando ser cheio do Espírito Santo. Envie essa mensagem para essa pessoa, joga nos grupos de WhatsApp da família, do trabalho, enfim. Peço que você também se inscreva aqui no canal, ative o sino de notificações, deixe o seu joinha, deixe aí o seu comentário dizendo o que você achou desse conteúdo para a plataforma recomendar nossos vídeos para outras pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. Peço que você também visite o nosso site sem compromisso nenhum, prlucasfranco.com, P de pastor, prlucasfranco.com, e teste aí o primeiro mês sem compromisso nenhum por apenas R$ 12,90 o primeiro mês da plataforma do nosso curso bíblico e teológico Fundamentos, uma plataforma excelente, semelhante à Netflix, onde você vai aprender e muito da palavra do Senhor, vai amadurecer, vai ter mais intimidade com Deus, vai se encher mais do Espírito Santo. Que Deus abençoe muito a tua vida, um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser.